Um oferecimento Laboratório Fleury. Seja muito bem-vindo com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje nós vamos falar como comer bem e barato. Mas não vamos falar assim com qualquer pessoa, nós vamos falar com alguém que tem 35 anos de profissão de nutricionista, que é nutricionista, e 15 anos que é professora também em nutrição. Seja muito bem-vinda, Marta Regina Spinassi. Obrigada pelo convite, um prazer. Pessoal, o que aconteceu com os dados desses últimos estudos da economia? Houve um aumento da insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando eu tenho que pensar mais e até mesmo gerar uma insegurança do que eu vou pôr de comida no meu lar. E realmente, se nós formos fazer uma pesquisa de mercado, os preços dos alimentos aumentaram muito. E nós vivemos num país tropical, num país que tem agropecuária, que não tem um monte de outros recursos. Por isso que o papo de hoje, com a expertise que a Marta tem, né? Aliás, quantos anos você trabalhou no Santa Elisa? Trabalhei 18 anos no Hospital Santa Elisa. 18 anos como responsável chefe de toda a nutrição do hospital. Eu comi com ela lá por 13 anos, porque o laboratório ficou lá por 13 anos. Então, eu comi do alimento dela por 13 anos e posso dizer que não era... O pessoal fala assim, essa comida de hospital. Não. Era maravilhosa a comida. Não é porque ela está aqui, não, sempre falei. Porque tinha qualidade e tinha sabor. Então, como comer bem e barato, a gente vai trazer esse papo de hoje. E já entrando no nosso papo, entre comer bem, nós temos diferentes categorias de alimentos, né? Os que são processados, os que são ultraprocessados. Me fala um pouco sobre a categoria de alimentos, para quem está lá em casa saber as diferenças, inclusive sobre a nova lei. Olha, a gente deve sempre preferir os alimentos in natura. Então, o que é um alimento in natura? É um vegetal, é um arroz, então aquele alimento que não tem nenhum processamento pela indústria alimentícia, tá? Tirando o alimento in natura, que deve fazer parte da maior gama, né, dos alimentos que estão contidos na nossa refeição diária, nós temos também os minimamente processados. Então você tem lá um vegetal congelado, que às vezes é prático, né? Você tem as hortaliças já que vêm lavadas, higienizadas, então só você pegar e consumir. Então esses são os minimamente processados. Até alguns outros produtos, como um tomate pelado, por exemplo, ele está na lata, mas tem só o tomate e o suco de tomate, então é um alimento pode ser considerado minimamente processado. Aí nós temos os industrializados ou processados. Então aí você já tem um milho em conserva, você já tem um produto que passou pela indústria alimentícia, manteve seu estado natural, mas também foi adicionado de algumas coisas. E nós temos os grandes vilões da alimentação, que são os ultraprocessados. Tá? Os ultraprocessados, se você for ler o rótulo, for ler os ingredientes, tem uma série de nomes lá que às vezes você não consegue nem ler a totalidade do nome. Uns nomes diferentes lá. Isso. Quando você lê alguma coisa e não entendeu, aquele alimento é o que a gente chama de que não é um alimento de verdade. Então, é um alimento que muitas vezes foi modificado lá na indústria alimentícia e não vai te trazer nutrição. Pode saciar a fome, mas não vai trazer nutrição. Um grande exemplo disso são os macarrões instantâneos, aquelas sopas prontas, que é só pôr uma aguinha quente, né? Esse é ultraprocessado. É ultraprocessado. Então, esses daí devem ficar longe da nossa mesa no dia a dia, né? Então, para comer saudável, seria então optar mais pelos in naturas, que é aquele que não tem embalagem, vamos dizer assim. Isso. Ou que a embalagem não depende de uma rotulagem, porque o arroz, ele foi o arroz polido, ele foi lá pela indústria descascado e embalado, quer dizer, não tem grande processamento, é um produto in natura para a gente consumir, tá? Uma coisa importante, nosso país mudou a política de rotulagem, né? Mudou a legislação da rotulagem dos alimentos. Então a gente tinha muitos alimentos, especialmente esses ultraprocessados, que eles estavam camuflados pelo rótulo nutricional. Com a nova legislação da rotulagem,
os produtos que são riquíssimos em gorduras, riquíssimos em açúcares, já vão vir com uma lupinha na parte da frente da embalagem, escrito isso, rico em açúcares, rico em gorduras. Então, é uma forma do consumidor já identificar que esse produto não é aconselhável para ele, para o consumo diário. Eu não vou dizer que as pessoas não escorreguem em alguma coisa. Todo mundo vai comer um salgadinho estufadinho um dia, vai comer uma porcaria engordurada um outro dia, mas isso tem que ser situações muito esporádicas mesmo, para a gente não trazer malefícios para a nossa saúde. Eu tinha um tio e uma tia que a gente ia na casa dela e aí ela falava, vocês têm direito a um copo de refrigerante só. E era aos domingos. Mas é isso mesmo, porque o refrigerante é um desses ultraprocessados. Ele falou, você tem direito a um copo no domingo. Eu falei, mas só um copo. E quando a gente vai vendo depois, a gente viu que isso valia muito a pena. Sim, sem dúvida. Dica número 1, use alimentos mais in natura ou que são minimamente processados. Ou seja, evitar ao máximo química. E agora, se tem uma lupinha, né? Se tem um aviso de alerta, tomar cuidado. Outra coisa, a gente tem uma grande bênção no Brasil, né, que são as feiras, né? Sim. As feiras são uma grande bênção, além da gente conseguir preços mais baratos, né? Porque sim, os produtos são frescos, né? Isso. Muitos produtos vindo direto do produtor, inclusive. Então, você tem ali um produto saudável, né? Isso. Um produto ótimo para levar para casa e para consumir ao longo da semana. Então, usar alimentos naturas, prestigiar as feiras, né? Que já ali você tem alimento fresco, além de ajudar os consumidores locais, né? Sim. Outra coisa a gente fala sobre comer bem é a quantidade nutricional dos alimentos. Porque às vezes assim, existem alimentos que são mais baratos, você vai lá no mercado com mais barato, mas às vezes, por ser o mais barato, você até está querendo ajudar, né, a família, mas no somatório a pessoa vai adoecer porque ela teve uma desnutrição, subnutrição. Como que a gente entende isso? O que é o comer bem nos grupos alimentares e a gente falar das proteínas como uma fonte de proteína. Então, o que é o subnutrição, o que é a nutrição correta e o que é o desnutrido? Nos dias de hoje que os alimentos estão caros mesmo, a gente precisa pensar como fazer as nossas compras, o que nós vamos trazer para dentro de casa e como a gente vai dividir isso. Se nós pensarmos numa refeição balanceada, numa dieta saudável, então você ter o arroz e o feijão, que são habituais nossos, né? A alimentação é um hábito, é regional. Aqui no Brasil a gente tem o hábito do arroz e feijão, são alimentos excelentes, os dois juntos têm todos os aminoácidos essenciais, ou seja, formam uma proteína de boa qualidade. Eles são importantes estar então, juntos. é super importante a gente ter o arroz e o feijão, né? Fora isso, o arroz e o feijão vão ocupar mais ou menos metade de um prato. A outra metade teria que ocupar uma parcelinha, 15% pela proteína e o restante verduras e legumes, tá? Certo. Então, as verduras e os legumes, a gente vai procurar comprar os de safra. Os de safra, eles estão no vigor dos seus nutrientes. Então, são altamente nutritivos ou mais nutritivos do que quando eles estão fora da safra. Anota aí a dica, hein? Comprar alimentos de safra. Eles estão mais nutritivos, estão mais fresquinhos, tá? E estão nos preços mais baratos. Os preços tá? são melhores então, também. anota aí. Além dos alimentos corretos, alimentos de safras. Isso. Quando a gente vai para a feira, se a gente for num horário um pouquinho mais tarde, no último horário, a gente tem um ganho de uns 30% mais ou menos de economia, né? Porque a partir das 10h30, 11 horas da manhã, os feirantes já começam a baixar os preços. E vai desmontando ali, ele tem interesse de vender. Não querem levar o alimento de volta. Amanhã já não é mais o alimento fresco, que é o objetivo da feira. Olha, né? que legal. Então você já consegue... se puder fazer a feira, né, no ambiente, né, no horário mais tarde, negociar ali. Isso. Né? Quem não tem a possibilidade de fazer a feira? Hoje, a maioria das redes de supermercados, 2 dias na semana, faz aquela promoção dos hortifrutis. Então, é a segunda do hortifruti, a quinta do hortifruti. Então, procure saber, na região onde você mora, quais os supermercados que têm esse tipo de promoção. Vá fazer as compras nesse dia que você consegue economizar um pouco, trazer para casa uma variedade a mais de alimentos.
Os alimentos fontes de proteína, eu acho que hoje eles são uma pedra no nosso sapato, porque eles estão muito caros. A proteína, a carne, né? Ela aumentou bastante de preço. Há sim uma política de querer reduzir, mas ainda é salgado, o preço da carne, né? Principalmente a carne vermelha, né? Uhum. Então ainda onera. Então se a gente for pensar que você pode consumir, mais ou menos a recomendação diária seria 100 a 120 gramas de proteína de alto valor biológico, ou seja, uma carne de boi, uma carne de ave, uma carne de frango, ou 2 ovos que substituem. E aí a gente vai pensando nos preços. Pessoal, a gente vai deixar essa tabelinha aí para vocês, já apareceu aí também na tela, a gente vai reforçar isso, porque a gente precisa saber escolher o alimento, saber também a hora certa de ir, talvez, comprar, ou seja, nos dias promocionais de grandes mercados, ou nas próprias feiras locais. Talvez o horário também, se você puder ir um pouco mais fora do horário, né? Sim. E outra coisa interessante, fazer as hortaliças, né? Comprar os legumes e verduras ali da estação ali, né? Que está mais... sempre da estação. Porque está no ponto alto dos seus nutrientes, tá bom? Nós vamos continuar falando daqui a pouco, nós vamos para o break, nós vamos ter um intervalinho curto e voltamos aqui com a Marta com mais dicas muito importantes e atuais para a gente saber comer bem e barato e realmente poder cuidar da nossa alimentação. Vamos na vinheta aí e já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, como comer bem barato, com essa pessoa genial, com 35 anos de profissão e também professora de nutrição, Marta Regina Spinassi. Marta, a gente estava falando sobre comer bem, alimentos ultraprocessados, não evitar, várias outras coisas legais, mas nós estamos ligados mais a coisas salgadas. Se bem que o ultraprocessado tinha bastante coisa doce, mas a gente não entrou nisso. E quem quer a sobremesa, a famosa sobremesa, nós temos crianças aí, eu não quero comer isso daqui, tem dificuldade, a gente já conseguiu introduzir aí legumes, um pouquinho de alface, um pouquinho de hortaliças, mas a criança na sobremesa, ela fala, eu quero o meu doce, e geralmente os doces são ultraprocessados. Sim. Né? Ricos em gorduras, ricos em sódio, ricos em açúcar. E eu queria saber de você, qual a dica prática que a gente pode trazer para esse programa, de como comer sobremesas boas, num custo acessível, e que seja bom para a família, bom para as crianças, bom para todos. Pessoal, nós temos que trabalhar um pouquinho. Então, vai dar um pouquinho de trabalho para as mamães, para os papais, né? Então, a pessoa da família que faz a comida deve também preparar a sobremesa. Então, mas vai dar um trabalho com recompensa a longo trabalho prazo, com né? recompensa, porque sem senão a criança sombra engorda de agora, você não dá dúvidas. trabalho, tá dando trabalho, não vou fazer. Aí daqui 4, 5 anos a criança está fora do peso, está com colesterol e já hipertensa. Sim. Então, esse é um investimento. A gente acha que, né? Eu falo que dá um pouco de trabalho, mas é o trabalho... cozinhar dá um pouquinho de trabalho, mas é um investimento. Então, tanto preparar a refeição do dia a dia, como preparar a sobremesa. Eu trouxe algumas sugestões para vocês. Criança gosta muito de gelatina, normalmente, né? E a gelatina sintética, saborizada, a gente sabe que não tem muito de nutriente. Então, uma sugestão seria sempre preparar um suco de fruta natural, da fruta da preferência, da fruta da safra. Normalmente, preferencialmente usar frutas mais docinhas. Então, usar uma banana junto, usar uma maçã junto, que essas frutas já deixam um sabor adocicado e a gente acaba não tendo que colocar açúcar. Usa o açúcar da fruta. Usa o açúcar da fruta mesmo. E aí você usa uma gelatina transparente para fazer, ou a gelatina de folha, aquela gelatina em pó sem sabor, para encorpar, né? Para dar o corpo da gelatina. Você faz a sua gelatina? Você faz a sua gelatina, ao invés de você comprar a caixinha lá industrializada cheia de corante. Olha só. Tá? E gelatina então, a criança gosta. Gelatina a criança gosta. É aquela gelatina transparente, ou a em pozinho que vem num sachê, ou aquelas de folha, elas são feitas da cartilagem dos animais, então é uma fonte de colágeno, tem um pouquinho de proteína, é alguma coisa bastante importante. E aí a gente vai dosar a quantidade de açúcar.
Você nem compra uma dietética que é cheia de adoçante e você não compra uma normal que tem uma carga muito grande de açúcar e açúcar branco que não é legal estar consumindo. Então você faz o seu suco, põe uma maçãzinha, põe uma banana lá batida no meio do suco e engrossa com a gelatina sem sabor. Nas embalagens normalmente está escrito para qual quantidade você usa para tanto de líquido, então não é difícil de fazer. Uma outra sugestão de sobremesa é o sorbet, né? Então sorbet, aquele sorvete gelado que a gente faz à base de fruta só. Então você, sei lá, comprou uma banana que está passando do ponto. Você fatia essa banana, coloca num saquinho plástico ou dentro de um recipiente de vidro, congela. Aí você joga a banana congelada num liquidificador ou num processador, deixa bater, você tem um sorvete. Põe na forminha, fruta. põe no congelador? Não, ela já vira uma massa. A banana já vira uma massa. Se você for usar uma outra fruta que tem uma quantidade maior de água, uma melancia, por exemplo, aí você pode juntar um iogurte natural, que você vai dar uma melhorada na palatabilidade. Você pode colocar um pouco de banana para dar consistência na melancia também, para dar aquela liga. Voltar no freezer e aí servir como se fosse uma raspadinha, né? Aquela que a gente vai raspando o gelo. Mas essa raspadinha é boa, né? Não tem... mas é uma raspadinha saudável. Pode servir desta forma ou mesmo colocar numa forminha, dar um formato nele. Que legal. Né? Que é uma grande opção. Chama sorbet. Sorbet. Uma grande opção de sobremesa. Outra coisa que a gente pode usar com muita facilidade também, fazer os doces em calda, né? As compotas, ao invés de a gente comprar industrializado, cheio de conservante, você compra a fruta que está na safra, né? Normalmente, essa época, o Brasil tem uma grande produção das maçãs nacionais, aí você vai lá no mercado, aquelas maçãs pequenininhas estão com preço lá embaixo. Sei lá, você compra 2, 3 quilos de maçã, higieniza corretamente, não precisa nem tirar a casca, né, que a casca é a fonte de fibra solúvel da maçã. Corta essas maçãs, faz uma caldinha com açúcar demerara, com açúcar mascavo, que são os mais saudáveis. Coloca a fruta dentro, deixa ferver alguns minutinhos, tampa a panela e deixa esfriar. Esfriou, você põe numa compoteira, deixa na geladeira. Uma semana você tem sobremesa. Pessoal, olha quanta dica valiosa, hein? Então, pessoal? Isso você pode fazer com a maçã, você pode fazer com o melão, pode fazer com a banana, enfim, as frutas da sua preferência que você tiver acesso, tá? Quer gourmetizar um pouquinho? É domingo, eu quero uma sobremesa mais elegante. Faz um creminho de confeiteiro, que é aquele creminho que a gente faz com amido, uma gema de ovinho peneirado e um pouquinho de leite. Saboriza com uma baunilha, uma canela, alguma coisa assim. E aí você monta numa taça um pouquinho do creme, a frutinha em calda, meio coadinha, vai alternando. Aí você tem uma taça linda e uma sobremesa saborosa e saudável. Olha, que legal. Maravilha. Tá vendo? Dá para comer bem, barato e saudável. E a longo prazo você vai ter bons efeitos, né? Sim, os efeitos voltam, né, em termos de saúde. E assim, um tijolinho por vez, você vai vendo, daqui a pouco a pessoa tem uma mansão, né? Sim. Mas de acordo com a quantidade de trabalhos de tijolinho no dia a dia e o capricho, você vê a qualidade da casa. Exatamente. Então a constância e o capricho vai mostrar a diferença de um casebre, às vezes de papelão, às vezes de... né? Ou uma mansão. Sim. Então, se você tem condições de comer bem e barato e você colocar os tijolos com capricho, que é isso que nós estamos ensinando aqui, que a doutora está ensinando, a gente consegue comer bem e barato, gente, né? Olha quantas sobremesas que no dia a dia, ele falou que dura uma semana, né? Tem receita que dura uma semana. Então tira lá, às vezes até o filho participa, né? Sim, você faz um ambiente de família importante. E participa. Com o período do Covid, a gente percebeu que tem que ter uma higiene grande de alimentos, né? Sim. E a higiene grande dos alimentos, a gente já come rápido, ou chega do mercado e tira da sacolinha, já põe na geladeira, não põe na geladeira. Como que é o cuidado com a higiene dos alimentos e quão importante foi isso no Covid, né? Nós percebemos que as mãos, né, a higiene nossa é um cuidado que o Covid trouxe grande consciência a isso.
como que a gente cuida da higiene dos nossos alimentos? Para também comer bem e saudável tem que ter higiene. Então, fala um pouquinho sobre isso. Pessoal, então é super importante. A gente não pode chegar da feira, do supermercado com os alimentos e guardar da forma que eles chegaram e simplesmente deixar lá no seu refrigerador. O ideal é, chega com os alimentos, deixa uma hora mais ou menos em temperatura ambiente para ele esfriar. Normalmente a gente traz no carro, tá quente, ou você veio da feira carregando no sol. Então deixa o alimento esfriar e aí você vai fazer a higienização desse alimento, a sanitização desse alimento. Como que a gente faz isso? A gente usa produtos à base de hipoclorito de sódio. Aquela água sanitária que às vezes a gente usa para lavar uma roupa, olha a embalagem. Se no rótulo dela estiver escrito que ela pode ser usada para alimentos, ou então tiver a concentração, tem 2,5% de cloro concentrado, você pode usar para sanitizar os seus alimentos. A fórmula: 1 colher de sopa para cada litro de água. Então eu pego uma bacia... 1 colher de sopa para cada litro de água. Pego uma bacia lá de 5 litros, coloco 5 colheres de sopa, lavo meus alimentos. Então eu comprei tomate, comprei maçã, comprei batata, lavo na água, de preferência com uma escovinha. Compro uma escovinha de cerdas de plástico, deixo separadinho só para isso, lá na minha gaveta de utensílios. Esfrego bem a casquinha da fruta, coloco todo mundo dentro daquela bacia de água com cloro. Conto 15 minutos de relógio. Deu 15 minutos de relógio, eu retiro e faço o enxágue em água corrente ou numa outra bacia de água. Então, eu não posso deixar o resíduo de cloro, que o resíduo do cloro, ele dá feridinhas na boca. Então, não é para a gente comer alimento com resíduo de cloro. Depois... A gente tem que enxaguar bem. Eu faço isso com todos os alimentos antes de colocar no refrigerador. Aí depois eu vou colocar numa vasilha que eu costumo pôr, ou dentro de um saquinho plástico. Nunca coloco os alimentos soltos no refrigerador, tá? Essa técnica, gente, para todos os alimentos é importante, mas especialmente para aquilo que vai ser consumido cru. Então, as verduras de folha e as frutas que serão consumidas cruas, é imprescindível fazer isso. E uma outra dica para as verduras: então, se eu consigo fazer as minhas compras uma vez na semana, tá? Então, eu chego em casa, eu comprei um alface, comprei um escarola, comprei uma couve. Então, eu vou, aí a folha, lavar folha por folha, embaixo da água corrente, sempre esfregando a mão para tirar aquela terra, aquela sujidade toda. Aí eu faço a solução clorada, coloco essa verdura na solução clorada, também 15 minutinhos, enxago, retiro o excesso de água. Então tem aqueles centrífugas de vegetais, sim, né? Que tira o excesso de água. Sim. Se você não tiver uma centrífuga de vegetais, coloca no escorredor de macarrão, vai chacoalhando bem, você tira o excesso de água. Tirou o excesso de água, coloca numa vasilha tampada no refrigerador, você tem verdura higienizada para a semana toda. Na hora de fazer a salada, não dá preguiça, porque a verdura já está lavada lá, é só pegar, cortar e colocar no prato, né? Diferente de você pensar, eu tenho que ir lá pegar meu pé de alface, lavar, não sei o que tem, aí já fica com preguiça, já não faz a salada. Então, fazendo isso, você tem um pouquinho mais de trabalho uma vez na semana, mas aí você esquematiza seus horários. Sei lá, de terça à tarde eu tenho uma disponibilidade. Então, eu faço minhas compras, deixo tudo lavadinho, organizado, e a semana inteira eu fico tranquilo e tenho uma alimentação saudável. Genial, né, pessoal? Genial. E olha que legal. Dá para convidar também as crianças a participar desse processo e também você já conseguir ajudá-los a formar adultos saudáveis também aqui, né? Sim. Porque o pai e a mãe, né, quem assiste também o nosso canal, sabe que a grande missão de quem é pai e mãe é formar adultos fortes. Sim. E adultos fortes, primeiro, eles vão ver o exemplo, né? E se ele participar ainda do exemplo, a gente já está treinando esse adulto a comer bem, a comer barato, não só alimentos salgados, mas também alimentos doces e com a higiene correta. Isso. E prevenindo doenças no futuro. Gente, só um detalhe, quem não quiser avaliar seu produto à base de cloro se está adequado, no supermercado tem produtos específicos para higienização de verduras e a gente pode obter esses frasquinhos de solução clorada nas unidades básicas de saúde, são distribuídas pelo governo federal gratuitamente.
Pessoal, foi genial esse programa para ajuda prática no seu dia a dia, como comer bem e barato. Professora, 15 anos de nutrição, nutricionista 35 anos, comi 13 anos a comida dessa mulher, quase todo dia, né? Às vezes até de noite, porque dava plantão lá no laboratório. E foi uma honra gravar contigo. Muito obrigado. Quem quiser achar é Marta Regina Spinassi, tá bom? Aqui de Jundiaí. Beijo no coração de vocês. Aprendam a comer direito, ou se já sabiam, relembraram alguns processos, alguns protocolos de como comer corretamente e saudável e ter sobremesa. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, em Como Comer Bem Barato com Marta Regina Spinassi.